Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja impulsionar, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. E lá nas redes sociais, você pode me encontrar como @LeoJamono, inclusive no TikTok. Tô no TikTok agora também. Tá no TikTok agora também? Eu também. Tô produzindo conteúdo todo dia lá no TikTok, @Pamela Mapim, em todas as redes sociais. É só me acompanhar por lá. Não esquece também de acompanhar a Quali em todas as redes sociais, quali.digital. Hoje, a nossa convidada vai falar um pouquinho pra gente sobre psicologia e desenvolvimento. E para você que ainda não sabe, o Qualicast é um podcast para gerar muito conteúdo, gerar conexões e distribuir conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E hoje a gente está aqui com ela. Gabriela Parpinelli. Seja muito bem-vinda. Prazer, obrigada aí pelo convite de vocês. A gente que agradece ter vindo até aqui. Até aqui, porque ela veio diretamente do Rio de Janeiro e a gente está em Porto Alegre. Tá nacional, né? Tá nacional, bah. Conexão Porto Alegre e Rio de Janeiro. Se daqui um pouco eu começar a chiar, assim, normal, eu sou esse aí. Que saiu, já pegou o sotaque. Quando encostou em mim, eu já pego o sotaque. Se eu começar a falar bar, não tem problema. Não, deve? Ah, então tá. Bah, guria, deve, né? Eu tô Né? começando a aprender a falar bar. Capaz. Capaz, é muito bom. Fazer a menção aqui ao teu empresário, produtor, né, que fez a ponte aérea pra nós aqui, meu grande amigo Gabriel. Obrigado pelo convite, pela indicação. Está virando meu empresário, um homem de sucesso. Não. Maravilhoso. Fala pra ele, investe que tem futuro. Então, Gabi, prazer te conhecer hoje. Eu queria que tu contasse um pouquinho do início da tua trajetória, por que tu escolheu a psicologia e o teu caminho até chegar na tua especialização de hoje. Então vamos lá. Minha trajetória foi um pouco diferente, porque eu venho de uma outra época, que não é uma época muito digital, né? Então, network naquela fase ainda não tinha muito por redes sociais, então era você realmente participar de congressos e ir em palestras. Mas a minha escolha da psicologia, por incrível que pareça, ela foi no último ano da escola. E aí não tem nenhuma história linda, aliás, uma história péssima, porque assim, eu só sabia... Não foi aquela assim, eu sempre sonhei em ser. Não. Eu era de todas as minhas amigas a que dava os melhores conselhos. Então, eu era essa pessoa. Eu era sempre aquela que aconselhava, eu era sempre muito agregadora. Então, sempre quando eu via alguém também na sala que ficava meio excluída, eu gostava de chamar pra perto. Eu sempre fui um pouco hiperativa, né? Então, eu era uma pessoa que ajudava muitos outros. Eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu ajudasse pessoas, ponto. Mas eu não sabia ainda muito bem o que fazia um psicólogo. Nunca tinha passado na minha cabeça fazer psicologia, porque naquela época não se falava muito de psicologia. E ainda tinha um tabu muito grande que quem ia fazer terapia era louco. Então, eu mesma não conhecia muito. E aí, uma história muito bobinha é que no último ano da escola, eu vi uma reportagem da Sandy falando que ela ia prestar vestibular para psicologia. E aí, naquela hora, me bateu isso na cabeça. Ué, psicologia? Peraí, deixa eu ver como é que funciona isso. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, tem tudo a ver comigo. E assim, eu meio que já pratico isso no recreio, às vezes. Vai que eu consigo especializar e dar certo um dia. Agora eu vou poder cobrar pra isso. Agora eu vou poder receber, gente. Pra isso. Olha que maravilha. Isso é profissão e eu nem sabia. Exatamente. E assim, naquela época também, quando as pessoas pensavam em fazer psicologia, pensavam muito no RH, na parte mais empresarial. Que não era uma parte que o psicólogo era muito valorizado. Então, ele entrava numa empresa e acabava virando administrador, contador, tudo menos psicólogo. E aí, às vezes, até dinâmicas de grupo, tinha toda uma proposta para fazer, chegava no final e não faziam nada daquilo. E aí, sempre me falavam, você vai ser pobre, porque na psicologia, se você não for para RH, você não tem carteira assinada, não vai dar certo. Você quer ir para a área clínica? Eu falei, gente, mas eu não me vejo trabalhando numa empresa. E eu quero trabalhar realmente transformando a vida de pessoas. E isso, para mim, é o meu propósito de vida.
Então, assim, foi muito difícil, porque eu ouvi muitas pessoas falando que não ia dar certo. Realmente, assim, eu lembro que da minha turma da faculdade, eu acho que se tiveram 5 pessoas que conseguiram seguir na área clínica, foi muito. E era uma turma, assim, de 40 pessoas. A maioria ou mudou de área, porque era muito difícil trabalhar com a parte clínica, ou foi para o RH. Então, assim, o RH, você tem uma estabilidade financeira, você tem férias, você tem 13º. Psicologia clínica é você por você mesmo. Então, você é autônomo. Então, é muito difícil. Você acaba precisando muito de indicação das pessoas. Só que como que as pessoas vão te indicar? Naquela época não tinha Instagram, né? A gente tá falando aí lá do iniciozinho lá de Facebook. Olha que o Instagram é antigo, hein? Aí tu tá falando lá. Eu queria saber quando é esse lá, assim. Eu me formei na faculdade em 2008. Então, já tem 15 anos que eu Sim. trabalho com psicologia. Então, nessa época, realmente Tava começando estava mesmo. começando. Já tinha o Facebook, Instagram, acho que nem existia, se eu não me engano. Acho que não, né? Mas as pessoas, mesmo assim, não usavam ainda o Face com conexão Não, era profissional. pra postar Era fotinho. só relacionamento. Tipo, ali. conversar com os amigos só. Exato, e postar comida. Fora isso, não, né, não férias. tinha uma vertente muito grande para a parte profissional. Então, eu comecei todo congresso, palestra, me inscrevi em tudo. E aí, tinha uns que abriam na UERJ, eu sou do Rio de Janeiro, né? Na UERJ, você poderia O pessoal apresentar. ainda não tinha pegado o sotaque, eu acho. Não, né? Só porque Não deu pra entendeu, ela é do perceber. Rio de Janeiro. Mas lá tem muito lugar que eu vou que as pessoas falam assim, nossa, mas você não tem sotaque. Eu falei que eu não sou aquele carioca do gueto, sabe, arrastado. Mas de vez em quando tem um chiadinho, Tem né? gente. Então, aí eu comecei a participar de muito congresso, comecei a apresentar algumas palestras, claro que tudo 0800, né? Mas foi ali que eu começava sempre a fazer network com os próprios profissionais que estavam palestrando. E aí eu conheci uma psicóloga que ela estava fazendo um projeto de doutorado que era de treino de habilidades sociais com autistas adolescentes. E assim, gente, naquela época não existia autismo na faculdade. Eu nem sabia o que significava autismo, não se falava. Se falavam normalmente sobre transtorno de ansiedade, esquizofrenia, psicopatia, enfim. Autismo, não. A gente conversou com a Lisiane, que é fonoaudióloga, e a Carol, que é psicóloga, e elas se formaram faz 5 anos, mais ou menos. Acho que um pouco mais. Um pouco mais, né? Um pouquinho mais só. Acho que não muito mais. Não, muito mais, não. Isso, né? Até a Carol se É. formou depois da Lise. Sim. E elas também não viram Meu na Deus. faculdade nenhuma, nem na URGS Fono, não tinha. nem na Aqui do Sul. Psico. É. Na Gente, Federal daqui. isso é muito grave. Ainda mais sabendo a incidência do autismo, né? Que, Sim. se eu não me engano, no ano passado o CDC dos Estados Unidos publicou que nos Estados Unidos já está um nascimento Pra de 30. criança autista, acho que está em 32, se eu não me engano. Mais ou menos isso. É, eu tava vendo um vídeo teu, tava falando há 3 anos atrás, 1 para 58. Exato. E quando eu comecei a trabalhar, acho que era 1 para 150. Então, assim, a gente está vendo que está aumentando muito a incidência, tem uma urgência de profissionais capacitados, especializados nessa área para conseguir acompanhar. Só que naquela época, eu não sabia o que era autismo. E o autismo que eu conhecia era dos filmes extremamente, né, caricata, sempre níveis muito graves. E hoje a gente entende que tem um grande espectro com uma variabilidade de sintomas muito grandes, até entre os níveis de suporte, né? Que é, dentro do autismo a gente diz que tem o nível de suporte 1, 2 e 3, que é o nível que a gente vai pensar que são sintomas mais leves, que precisam de mais suporte ao nível 1, o 2 seria mais ou menos o moderado e o 3 o mais grave. E aí eu conversei com essa psicóloga no final, falei, como é que é esse seu projeto? Me conta aí um pouquinho. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar com todo mundo. Eu falei, gente, habilidade social deve ser muito legal, com autismo. Para mim era um mega desafio. Eu falei, quero conhecer isso. E aí ela me convidou para participar do projeto dela na Santa Casa de Misericórdia, lá do Rio de Janeiro, também, 0800. Minha vida, ganhar dinheiro, gente, foi depois de uns 5 anos. Até lá era na paixão e Pra aprender. no biscroque, era o que eu comia. E aí, o que acontece? Quando eu entrei nesse projeto, eu fiquei completamente apaixonada. E assim, parece que eu tinha me encontrado, tanto porque no treino de habilidades sociais, que hoje é a minha especialidade, a gente trabalha muito com o que a gente chama de roleplay, que é dramatização. É como se fosse teatro. Então, eu simulo situações sociais com o meu paciente dentro do consultório. Então, eu visto a carapuça de que eu sou professora, de que eu sou a mãe brava, de que eu sou o chefe. E eu entro mesmo. Já que gritar, eu grito no meu consultório, faço o paciente entrar. Porque como os autistas são muito concretos, quando a gente tenta fazer um treino de habilidade social só orientando verbalmente, para ele não faz muito sentido.
Então, quando ele entra no personagem, ele vivencia, ele sente a raiva até na hora comigo, ele entende realmente o que ele pode fazer. Ele consegue identificar os sinais corporais, que ele tá começando a ficar com raiva. Opa, então é aqui que eu tenho que parar. Saio da situação, tenho que usar alguma técnica de autorregulação para depois eu voltar e tentar resolver. Então, nessa fase, eu fiquei, em média, uns 3 anos trabalhando nesse projeto dessa doutoranda. Eu acabei virando a psicóloga responsável, eu tinha acabado de sair da faculdade. E era incrível, assim, tinha umas histórias muito engraçadas dos meninos, eu vendo o desenvolvimento deles, eles eram todos de famílias muito carentes, né? E foi muito legal ver o quanto que eles melhoraram. E aí, como eles já eram adolescentes, grande parte deles nunca tinha tido nenhum tipo de terapia na vida. Então, às vezes, eles tinham alguns comportamentos bem básicos, assim, que eles não conseguiam executar com facilidade. Então, foi muito legal ter esse grupo e trabalhar. Em paralelo, ela me chamou para começar a atender no consultório dela. E aí, então, eu trabalhava na Santa Casa, sábado, dia de semana eu trabalhava no consultório dela. Aí ela tinha uma sócia que me chamou para trabalhar no consultório dela. Então eu ficava assim, lá no Rio de Janeiro, né, tem a Barra da Tijuca, que é na Zona Oeste, eu trabalhava no consultório de uma. Na Zona Sul eu ia para Botafogo e no sábado para o centro da cidade. Ou seja, eu viajava o Rio de Janeiro em uma semana. Mas assim, não romantizando porque foi muito cansativo, foi muito difícil. Como eu estava começando na área, qualquer oportunidade que abria, eu me jogava. Mas financeiramente eu quase não recebia, porque tinha uma prática que eu espero que ainda não exista hoje em dia, de os psicólogos quererem alguém para trabalhar com você e querer que você dê 60% de quanto você recebe da sessão para ele, que eu acho hoje um absurdo, né? Então, tudo bem, eu pagar a supervisão do profissional, pagar a alocação do horário que eu estou usando, ok, mas 60% do que você faz é absurdo. Mas é o que a gente tinha. E aí também foi importante porque eu comecei a ter a clínica, comecei a ter resultados, e aí os psiquiatras já não queriam mais falar com ela, mediando as informações. Eles começaram a me procurar e falar comigo. E aí eu comecei, não, gente, vamos lá. Preciso me organizar financeiramente para eu abrir o meu consultório. Porque o que eu recebo lá, eu receberia muito mais se eu estivesse atendendo sozinha. E aí eu comecei a ter um pouco mais de nome. Porque tinha muito pouco profissional que trabalhava com autismo. E antes dela, eu trabalhei numa clínica que era de autismo, na época se falava autismo severo. Então, dentro da psicologia, eu trabalho com análise de comportamento aplicada, que a gente chamou de ABA, e era a única clínica do Rio de Janeiro que existia. Então, assim, foi um intensivão para mim, para aprender aquela abordagem que ninguém conhecia. Quando eu saí e fui para esse consultório, começaram a me procurar muito. Sim. Então, tem muita coisa na minha trajetória, assim, mas acho que o iniciozinho pós-faculdade foi mais ou menos aí. E aí eu fui juntando dinheiro, fiz uma especialização na UFRJ de Neurociências Aplicadas à Aprendizagem. Aí no último período, a professora, a coordenadora do curso, me convidou para dar aula nessa própria pós. Aí eu fiquei 8 anos dando aula na UFRJ, nessa parte. E quando eu acabei essa pós, eu comecei a fazer uma especialização em São Paulo. Aí eu ia quinzenalmente para São Paulo, ponte aérea, não tinha vida social, foram 2 anos sem vida social. Mas eu fui fazer essa especialização em análise de comportamento porque não tem no Rio de Janeiro, inclusive até hoje. Nossa. Nenhuma especialização nessa área. Isso que eu tava vendo aqui do teu currículo, qual é a diferença da análise do comportamento? Né? A análise do comportamento, ela é o diagnóstico para autismos? Não. Análise do comportamento é uma das abordagens da psicologia. Então, dentro da psicologia, eu tenho a psicanálise, eu tenho a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, tem análise do comportamento, Gestalt, tem várias abordagens. A análise do comportamento, ela não é para autismo. Ela trabalha com qualquer demanda, inclusive pacientes que não têm diagnóstico. Questões de relacionamento, comportamento, o que for. Tipo as crianças pandêmicas, né? Que ficaram em casa numa fase de educação, enfim, de convívio, que precisavam ficar em casa. Sim. E aí tiveram só o convívio com o pai e com a mãe. Exato. E aí agora elas precisam ser inseridas na sociedade. Exatamente. E aí, dentro da análise de comportamento, a gente trabalha com qualquer comportamento humano. Então, independente se tem nome, se tem diagnóstico ou não tem, em qualquer idade. Só que ainda tem muitas pessoas que entendem o ABA como se fosse para autistas. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o protocolo de atendimento ouro para autista
é com análise de comportamento aplicada, porque ela tem vários protocolos específicos, estruturados e sistemáticos para trabalhar comportamentos muito específicos que tem dentro do espectro do autismo. E todos eles foram validados com trocentas evidências científicas. Então, cientificamente, a análise de comportamento aplicada é a mais indicada para o tratamento do autismo. E aí o ABA, como é uma ciência, não necessariamente só psicólogo pode especializar. Outros profissionais da área da saúde, da educação, também podem usar. Então, você aprende ali os princípios que muitas pessoas conhecem até como terapia comportamental, né? E aí você vai aplicar aquilo de acordo com a sua área. Então, hoje, por exemplo, dentro de um caso de autismo, você vai ter várias vertentes. Você vai ter o psicólogo, vai ter a fonoaudióloga, você vai ter o terapeuta ocupacional, você vai ter psicomotricista, você tem o psiquiatra, você tem várias especialidades que precisam trabalhar o comportamento global deles. Se todos eles, inclusive, tivessem uma especialização de análise de comportamento, seria muito interessante, porque eles teriam um linguajar muito próximo. E talvez a gente conseguiria até ter resultados um pouco mais expressivos, né? Não que só a análise de comportamento, tá? Seja a única abordagem, mas realmente hoje é a mais indicada. E eu fiquei curioso, daqueles primeiros atendimentos que tu fez lá ainda na fase de teste com a professora, como é que ficaram os pacientes? Que eles tiveram de avanço? Teve uma grande transformação? Onde é que tá, tipo assim, a maior transformação? Tá no jovem? Tu consegue ter mais transformação? Porque quando é criança, tu vai tratando ela, não tem uma transformação, tu tem uma educação, né? Então, assim... Essa transformação do adulto, que tu viu, assim, que teve mais impacto? Então, hoje, claro que a gente quer que os pacientes cheguem com o diagnóstico mais precoce possível, porque a intervenção precoce vai amenizar o impacto dos sintomas no desenvolvimento dela. E a gente consegue ver muito resultado com os pequenos. É incrível, assim, como a gente vai usar das ferramentas comportamentais, mas sempre de uma forma mais lúdica, para que eles consigam ter esses resultados. E a gente vê, assim, crianças que, inclusive, só na fase da infância, quando elas têm essa intervenção precoce, elas conseguem sair, às vezes, de um autismo 3 para o autismo 2, o nível, né? Então, se ela conseguir ir trabalhando isso por muito tempo, pode ser que ela chegue, inclusive, no nível 1. Com os jovens adolescentes, a gente também vê resultado assim como adultos. Mas os adultos é muito mais difícil. Uhum. Por quê? Porque eles já vêm com comportamentos muito cristalizados. Eu posso até dar um exemplo para vocês, dando um spoiler que isso está numa das aulas do curso que eu vou dar. Mas eu peguei um caso muito grave de autismo, entre aspas, veio para mim como autismo nível 1. Na época ainda não tinha essa denominação. Que ele era um chileno. E aí, as pessoas autistas, elas têm uma coisa chamada disfunção executiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Só um parênteses. O TDAH e o autista, a gente diz que eles são primos. Porque é como se a gente tivesse um contínuo entre o autismo até o TDAH. Por isso, a gente vê uma incidência tão alta de autismo com a comorbidade com o TDAH, que é em torno de 80%, se eu não me engano. Então, é como se fosse esse contínuo. O grande ponto de interseção deles é a disfunção executiva. O que é disfunção executiva? É a dificuldade que eu tenho de conseguir fazer um planejamento das etapas para chegar num objetivo. E aí, eu não estou falando para vocês de um planejamento de abrir uma empresa. Eu estou fazendo um planejamento, por exemplo, de eu saber como escovar meu dente. Tem um passo a passo. Eu tenho que abrir a pasta, botar a pasta aqui. Existem etapas que eu tenho que planejar para conseguir chegar no meu objetivo, que é escovar os dentes. Só que pensa isso numa vida adulta. Um autista que não teve intervenção a vida inteira. E aí você chega e fala assim, olha, eu marquei para você o dentista, eu não sei os bairros daqui. Fala o nome de um bairro. No Moinhos de Vento. Hã? Moinhos de Vento. No Moinhos de Vento. Ih, eu não vou saber explicar nada. É tipo Barra da Tijuca, assim. Então tá bom. E aí, para um autista, não é só assim, tá, eu vou pegar um ônibus, se eu não sei como chegar lá, o que você faria? Esquece o Uber, tá? Aí é muito fácil. Olhar no Google Maps. Você olharia no Google Maps. Que outra estratégia você usaria? Pergunta pra taxista, pega um táxi. Você pergunta o taxista, pergunta o jornaleiro na rua, tá chegando Isso. ali? Ô, meu, Eu posso perguntar no ponto de ônibus qual ônibus que eu vou. Então, vocês conseguem parar e pensar em estratégias para coletar informações para chegar onde você quer.
O autista, ele vai ter uma dificuldade, assim como o TDAH, de fazer o planejamento. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe como. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que ensinar diretamente para eles etapas do que algo que provavelmente vocês, por observação de outras pessoas, saberiam como executar. Isso é uma das questões da disfunção executiva. A outra questão é o controle inibitório, que é a dificuldade de eu conseguir filtrar algumas informações. Então, por exemplo, eu como uma TDAH, eu tenho muita disfunção executiva. Eu acho que é a parte mais difícil para mim. Então, temos desde o sincericídio, né? Que isso eu melhorei, às vezes escapa, mas eu melhorei, tá? Porque na fase adulta, né, a gente já tem uma maturidade maior, a gente consegue já inferir as consequências do que a gente fala. Mas quando a gente é criança, eu lembro que a minha frase era assim, ué, mas ele perguntou, eu tinha que responder. E eu olhava com a cara assim, ué, não podia falar isso? Perguntou que é a resposta, ué? Perguntou se tava bem com a roupa, eu disse que não. Ficou bonito. Não dá pra trabalhar com loja, né? Tá, ficou legal esse diz, não. Ela tá indo Troca. com a mãe dela. Mãe dela. E pior que eu já trabalhei em loja e eu falava. Ai, não. Mas eu não era grossa. Eu falava assim, confesso que não ficou bem, não. Mas eu vou trazer outra opção pra você. Só que eu acho que a minha sinceridade em loja me fazia. Dava uma vantagem. Exato, porque os clientes ficavam assim, pô, ela é honesta, ela trouxe uma coisa que realmente vestiu melhor em mim. Mas, gente, a gente sabe que tem pessoas que não recebem bem isso. Então, o controle inibitório tem tanta questão de você parar e pensar antes de agir. Então, eu não posso chegar pra pessoa e falar assim, cara, esse cabelo verde, coisa ridícula. Eu não posso falar isso. Porque eu tô inferindo a consequência da minha ação, que é, se eu falar isso, a pessoa vai ficar magoada. E minha intenção não é magoar. Só que a diferença do sincericídio, por exemplo, uma pessoa autista e uma pessoa TDAH. A minha vantagem como TDAH é que eu não tenho dificuldade de fazer a leitura dos sinais não verbais. De eu olhar e falar assim, nossa, Léo, esse cabelo ficou ruim. Ai, desculpa, Léo. Aí ele tá olhando pra mim e fala assim, ai, meu Deus, ele tá pé da vida comigo. Eu consigo... A dificuldade que eu tenho é, às vezes, assim, a sensação que alguns TDAHs têm, e eu compartilho deles, é que quando você tem sofre esse sincericídio, você parece que quer capturar a palavra pra entrar de volta na sua boca. Tipo assim, eu percebi, tá chegando em você, eu queria pegar de volta e não consigo. Já. Só que... Palavras soltas. Exatamente. Só que ao ler a expressão facial dele, ver que ele não gostou, eu consigo perceber o meu erro e me desculpar. Certo? Sim. O autista, ele não vai fazer a leitura dos sinais não verbais. Então, ele vai falar, tipo, nossa, não. Ficou horrível. Eu tinha um paciente que fez isso. Eu cheguei, meu cabelo tava gigante. Foi uma época que, assim, sei lá por que eu fiz isso, porque eu jamais faria de novo. Eu cortei meu cabelo aqui, Chanel. Nossa, eu acho lindo, mas dá muito trabalho. E eu odeio salão. Aí eu cheguei, a mãe dele falou assim, nossa, Gabi, tá linda, você tá tão estilosa, não sei o que. Aí meu ego lá em cima, eu juro, obrigada, me sentindo, né? Aí eu falei assim, vem, Gu, pode entrar. Ele já é adolescente, né? Aí ele entrou. Gente, eu sou psicóloga, mas eu sou zoeira também com meus pacientes, mas é zoeiro com cunho terapêutico, tá? Não é à toa. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, será que ele nem percebeu? Vou testar. Aí eu falei assim, e aí, Gu, tudo bem? Percebeu alguma coisa diferente de mim? Aí eu mexendo assim no cabelo, só botar o pisca-pisca, né? Aí ele, não, tem certeza? Assim, nada? Aí ele, não. Aí eu falei, poxa, cara, eu cortei aqui quase 1 metro de cabelo, você não percebeu? Aí ele, não. Aí eu falei, não, tudo bem, mas e aí, gostou? Aí ele, não. Não. Aí eu, Ele tava com o nó na boca ali. não, pra piorar, ele falou assim, então tá, então você preferia como tava antes? Ele, também não. Eu falei, bom, então morre, reencarna de novo com outro cabelo, porque esse deu errado pra Quem você. sabe se eu raspar e deixar o moicano. Exatamente, tipo, raspa a cabeça que vai estar melhor. Só que assim, ele não conseguiu fazer a leitura de que isso poderia me machucar. Como eu sou psicóloga dele, obviamente eu já compreendo, aquilo não me machucou. Mas a partir daquilo eu já mudei qual era a sessão do dia. Minha sessão do dia era trabalhar outros objetivos. Então eu aproveito também para pegar uma coisa muito recente, porque é mais concreta, para trabalhar com ele a assertividade. Então vamos pensar, quando você fala isso para uma pessoa, como ela poderia se sentir? E aí ele começar a mapear a emoção do outro, inferindo a consequência, e aí pensar, ok, será que existem outras formas mais assertivas de a gente falar isso? Aí eu aproveito aqui e faço uma dramatização. Então vamos lá, de novo, vou chegar, não. E aí a gente vai treinando. Isso é a parte do controle inibitório. Com o autista, como ele não percebe a consequência da ação, isso acaba ficando mais difícil dele conseguir remodelar esse comportamento. Então, ele precisa que tenha alguém que dê o feedback e ensine ele a fazer diferente. Porque um dos problemas que eu vejo na psicologia, muitas vezes, é as pessoas tendem, e não só com o autista, tá? Em geral, em educação. As pessoas tendem a apontar muito para o outro
o erro do outro. Mas poucas vezes elas ensinam qual seria o comportamento alternativo. Tá, então não pode fazer assim. Mas como você pode fazer? É tipo, filho, não pode rabiscar a parede. Tá, mas onde que eu posso rabiscar? Tá entendendo? Que são coisas muito simples da educação. Só que se eu sou uma criança atípica e eu não tenho a capacidade de, por observação, imitação, copiar o modelo e executar, no dia seguinte eu tô pintando a parede de novo. A não ser que eu tenha um pai muito agressivo e por medo dele, eu acabe extinguindo esse comportamento na presença dessa pessoa. Mas quando esse pai não estiver perto, ele vai fazer nas outras, porque ele não sabe o que fazer com a vontade dele de desenhar. Então, isso é a grande dificuldade que eles vão ter em relação à dificuldade de entender a consequência dos atos. Dentro do controle inibitório também tem a questão da atenção. Então, se eu, TDAH, estou na aula, assistindo aula, e aí tem um amigo meu assim, tec, 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 na cadeira. Yeah! Peguei no flagra. E aí... Eu fico aqui, ó. Nem sei quem é. Ó, Aí eu tanto que a fico- caneta do Léo é diferente, porque senão ele fica assim, ó. Graças ao bom Deus. Às vezes eu fico só bonito fechando isso aqui. Nada demais. Nem dá pra Vou te dar perceber. sem a tampa agora. Às vezes a gente não consegue filtrar outros estímulos do ambiente. Então, o meu foco aqui é prestar atenção em vocês. Eu sou muito de olhar a expressão facial, porque isso me modela para eu saber se tá indo ou não tá. Mas eu Tá não indo, tá consigo... indo. Tá indo, Se graças. for verbal, eu te dou o feedback. Tá indo, tá indo, tá indo. Mas, por exemplo, alguém pode começar a se mexer ali, passar alguma coisa. Tudo isso faz com que eu me perca. Então, eu não consigo ter uma atenção focada. Que aí a gente esbarra num outro problema do TDAH, que é o que eu estou fazendo exatamente agora. Eu comecei falando de um assunto, eu abri um parênteses, uma chaves, e assim, você perguntar, por que você começou a falar disso? Eu não faço a menor ideia. Porque a gente tava falando das crianças. Da diferença Não, das crianças. agora- Nossa, eu queria entrar num assunto muito Tá. importante agora. E daí tu pode usar como exemplo, tá? Fala. Ou pode me usar também. Você também é TDAH? Eu queria ter um diagnóstico. Não, peraí. Eu queria, né? Gabi, Eu não sei se queria até que é a sessão aqui. Afirmando que eu sou. eu vou mandar o boleto no final do... Eu sei tenho que até que é a sessão aqui. pré-requisitos. Era isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, na internet, a gente que tá na internet, todo mundo agora tem TDAH. Não sei se tem ou é, se é o correto dizer. Mas todo mundo. É modinha agora. Todo mundo, ai, TDAH. Ai, porque eu não consigo, porque TDAH. Então eu penso, gente, tem tanta gente assim com TDAH? Ou virou modinha dizer que Então, tem? eu não Eu até queria complementar essa Fala. pergunta, porque isso aí atrapalhou alguma coisa nos diagnósticos, nos atendimentos. Muitas pessoas foram te procurar por achar que tem ou porque, enfim, tem realmente essa popularização da doença. Quer Eu complementar? queria comentar antes de começar. Viu ali? As pessoas Porque passavam- eu acompanho uma psiquiatra, a Ana Beatriz. Barbosa Isso, Silva. ela mesma. E daí ela criou o podcast dela, né? Uhum. Pod People. E aí ela comentou que a maioria das pessoas que acham que tem TDAH não tem, na verdade, síndrome do pensamento acelerado, alguma coisa desse sentido. Uhum. Que é tipo, como a gente fica muito no celular, Sim. computador e tudo mais, a gente acaba pensando numa coisa em cima da outra e não consegue organizar direito as coisas. Uhum. E não necessariamente um TDAH, que é o que as Então, mas tem dois pontos que, assim, são importantes pra gente definir se é um diagnóstico ou não. Tô nem dizendo se é o do TDAH. Primeiro, tem que ter prejuízo. Se não tem prejuízo, não é um diagnóstico. E o segundo ponto é, as pessoas nascem TDAH, elas não se tornam TDAH. Então, se a pessoa não teve nenhum prejuízo na infância, já corta porque não é TDAH. Então, você precisa ter tido algum prejuízo. E assim, uma coisa que acho que os estudos agora estão deixando mais claro, que a gente sempre fala, é que, na verdade, todos os transtornos têm um espectro. Não é o autismo que tem um espectro. Todos têm variabilidade. Então, existem pessoas com TDAH muito mais acentuado, muito mais grave, mais moderado, mais leve. Tem pessoas que não tiveram tanto prejuízo acadêmico na escola, mas tiveram na faculdade. Então, fala assim, mas ele passou numa federa, numa TDAH. Tudo bem, mas ele pode ter dificuldade em outras questões, como eu falei, do controle inibitório, gestão do tempo. TDAH, a gente fala que ele tem uma cegueira temporal. O que é cegueira temporal? Ele não consegue mensurar se tudo aquilo que ele está botando no checklist do dia cabe num dia. Entendeu? Aí ele acha que dá. Faz um check aí no teu diagnóstico. Vai Não, marcando, vai marcando. O meu eu acho que é diferente. O meu é prioridades. Então, mas isso... tá. Não vou te Elencar diagnosticar, não, tá? prioridades. Sim. Pum. Mas, sabe, ó,
Quer ver um exemplo? Vamos ver se na infância você fazia isso. Eu fazia. A minha dificuldade com prioridade, principalmente também, era quando eu tinha que fazer resumo. Sabe quando você pega e vai sublinhar assim, marcar sim. texto? Eu pegava o pincel e botava tudo amarelo, porque eu não sabia o que era mais importante. Pra mim, tudo era importante. Então, praticamente, eu copiava tudo de novo. Eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Porque ele tem uma dificuldade de focar nos aspectos que são mais relevantes. E se para pensar, muitas vezes a escola também não ensina o que é o aspecto mais relevante. E aí você tem que começar a usar estratégias para começar a aprender isso. Mas não é fácil. Então, assim, voltando à questão do diagnóstico em si, né? Se você não teve prejuízo na tua infância, já desconfie muito do TDAH, tá? Outra coisa, existem diagnósticos diferenciais. Então, você falou do síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, ela não está no DSM. DSM é a grande bíblia dos diagnósticos. Então, foi um termo que criaram, tá? Para justificar, talvez, uma aceleração do pensamento das pessoas nessa era digital. Porque a era digital, as pessoas estão aqui. O nosso cérebro, ele recebe muita informação visual, muita luz. Isso aqui que a gente tá. Então, as pessoas, antes de dormir, elas estão no celular. E aí, não tô me tirando dessa não, tá, gente? É difícil. A gente acabou aprendendo e se adaptando a isso, só que está tendo muitos prejuízos na qualidade do sono, enfim. Quando você vai pensar no diagnóstico, realmente tem uma incidência altíssima de TDAH, tá? Isso é fato. Mas, primeira coisa que descarta é essa, tá? Se não teve prejuízo, provavelmente não é TDAH. Se na infância não via nenhum tipo de dificuldade, a gente pode dizer que o TDAH, você tem um TDAH tipo hiperativo e impulsivo, ou você tem um TDA, que é só o tipo desatento, ou você tem um combinado. Desatento, hiperativo e impulsivo. Os três, tá? O que a pessoa vai começar a observar? Que as relações dela começam também a ter problemas. Porque, às vezes, ela corta as pessoas quando ela tá falando. E as pessoas que não convivem com o TDAH, não entendem o funcionamento, acabam ficando muito irritadas, achando que a pessoa não quer ouvir. E não é uma questão de não querer ouvir. Por exemplo, eu tenho tentado trabalhar muito isso em mim. E nas minhas sessões eu consigo muito mais. Não sei por quê, mas eu acho que é porque é meu hiperfoco também, as minhas sessões. Trabalho. Mas nas relações, quando eu tô empolgada, é muito difícil pra mim não cortar as pessoas. E eu sei o quanto isso é incomodativo. E isso me faz mal, porque eu percebo. Só que o problema é o seguinte, sei lá, você começa a falar alguma coisa. Aí você tá falando uma coisa super interessante. Cara, abriu uma porta aqui em mim. E eu lembrei de uma outra coisa que tem a ver com o que você falou. Aí o meu HD tá aqui. Eu tô assim, vou falar essa informação pra Pamela, vou falar essa informação pra Pamela. Só que você entende que enquanto eu tô focada de que eu não posso esquecer essa informação pra passar pra você, não tô prestando atenção em você. Não tá falando. A pessoa tá falando, tu não tô entendendo nada, tô só aqui, ó. Exato. É o que eu vou falar. E você tá assim, ó. Aí a pessoa tá te xingando, você com certeza. Sou uma idiota. Mas só voltando ao que tu falou há meia hora atrás, que eu não quis te interromper. Já mudou o assunto. Tá com autocontrole. O assunto já foi, já fluiu. Não, mas só voltando, eu queria só complementar ali. Exatamente. Eu fugi do Só que- diagnóstico, então. Eu despejo aqui, saio da mente e sigo. Só que aí o que acontece? A pessoa fica tão sob controle daquela informação que ela já se perde partes importantes do que você tá falando. Ela pode acabar interpretando de uma forma errada ou ela vai te interromper. E às vezes ela vai falar assim, desculpa, eu só posso falar isso aqui só pra não esquecer? Porque ela realmente vai esquecer. Porque a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo do TDAH, ela tem um déficit muito grande. Então, às vezes, se eu não consigo falar pra você, às vezes até eu tô falando uma coisa assim, o que eu tava falando mesmo? Sabe? Tipo, Dory, é nesse nível. Então, é muito difícil ela conseguir ter autocontrole sobre esse comportamento, porque para ela também tem um prejuízo, mas aí vai ter um prejuízo na relação. Então você começa a ver que vai ter prejuízo, pode ser em relacionamento amoroso, pode ser em relacionamento de trabalho, de família. Por isso que é tão importante a gente falar dos transtornos, mas falar no sentido de, cara, são funcionamentos diferentes. TDAH, o autismo, outros transtornos não são doenças. Doença é aquilo que tem cura. A depressão tem cura. A depressão é uma doença, é a doença do século. Então não é doença. Não. É um transtorno da neurodiversidade. Então, o termo que usam agora é atípica. Então, eu sou atípica. Por quê? Porque o meu desenvolvimento neurológico é diferente das pessoas típicas, que seriam os normais. Que a gente já sabe que hoje em dia normal ninguém é. Exato. Só que aí, o que acontece? A maturação, por exemplo, do córtex pré-frontal, que é a parte do controle inibitório, controle de impulso, ele tem 3 anos de atraso. Então, provavelmente, você vai ver adolescentes TDAH que são muito imaturos.
não conseguem perceber a malícia dos outros, não conseguem inferir segundas intenções, são meio bobões mesmo. Então, assim, é muito natural vocês verem comediantes TDAH. Então, temos Tata Werneck, Paulo Gustavo, Fábio Porchat, temos a Sabrina Sato. Vocês conseguem ver alguma similaridade no comportamento deles? São pessoas sempre muito aceleradas, são pessoas muito engraçadas. Sim, eles tentam driblar a dificuldade no relacionamento, acho, de uma forma engraçada, né? Sim. É uma forma de mascarar. São cômicos com eles mesmos? Eu acho que, assim, Não é sou eu falando. Não é romantizando, tá? Mas, assim, eu tô falando dos pontos negativos, mas tem os pontos positivos. Então, assim, a aceleração do meu cérebro me faz produzir muitas ideias. Então, normalmente, pessoas TDAHs tendem a ser pessoas inovadoras. Criativas. Pessoas que ensinam o mesmo de formas muito variadas. Tipo, pensa fora da caixinha. Então, conecta muitas pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Se você assistir uma aula minha, você vê que todas as minhas aulas ou têm imagens, ou eu tô sempre linkando tudo que eu falo com algum exemplo muito concreto. De uma situação que, assim, nossa, como é que esse conceito super complexo da psicologia? Eu falo assim, então, quando você tá em casa, faz isso, acontece isso. Porque a minha mente, eu brinco com meus pacientes que eu falo que a minha mente é um desenho animado. A pessoa tá me falando uma coisa, tá me contando, eu tô assistindo ela falar. Já tive um paciente autista uma vez, que ele olhou pra mim e falou assim, Gabi, você é autista? Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, até o momento acho que eu sou só TDAH, mas pode ser, hein? Aí ele, nossa, porque parece que você tá vendo o que tá acontecendo dentro da minha cabeça. Porque ele foi me contando uma informação de uma forma muito desorganizada, que aí tem a desorganização mental. E aí eu comecei a tentar, entendendo o funcionamento dele, a visualizar ali, organizei e joguei de volta. E fiz uma relação com Papaléguas e Coiote, ele entendeu. E aí, ele falou assim, cara, acho que você é autista. E não, porque a gente tem uma capacidade de criar formas de ensinar que talvez conecte pessoas que também tenham essa dificuldade. Tanto que o maior feedback que eu recebo das minhas palestras é exatamente isso. As pessoas falam, cara, você é muito didática, porque parece que coisas complexas ficam simples com exemplos concretos que você dá. Por quê? Não é porque eu criei esse método, é porque eu funciono assim. Sim. E aí você começa a ver que o Felipe Neto é TDAH, são pessoas empreendedoras, pessoas que se jogam, mas tem uma grande função executiva, que no meu caso eu tenho um caderno com 400 ideias, eu não consigo executar. Eu quero que eu simplesmente diga, olha, faz isso, faz pra mim. Por quê? Quando eu vejo, principalmente burocracia, o passo a passo, aquilo vai me sufocando. Eu falo assim, é muita coisa. Eu tenho que fazer isso. Eu só quero dar ideia pra pessoa. E às vezes é uma ideia que é muito legal, que muita gente compraria, mas como eu não consigo planejar o passo a passo e executar todos e parece que é sempre interminável, eu paraliso. Então, isso também é um grande problema, é uma grande frustração para as pessoas que são TDAHs. E aí, a gente, partindo da questão do diagnóstico diferencial, muitas pessoas que são diagnosticadas como TDAH, você vendo o histórico dela e vê que ela não teve tanto prejuízo, muitas vezes é uma pessoa com transtorno de ansiedade. Porque, para pensar, vocês estão uma semana muito estressados de trabalho. Sempre. Né? A cabeça de vocês nunca vai estar em paz. Você vai estar pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Sei lá, a Mari fala uma coisa com você e você tá assim, aham. Aí você assim, amanhã no mercado eu tenho que pegar não sei o que. E lá no podcast vai fulano, o que eu tenho que... isso aqui é legal de perguntar pra ele. Você tá assim, ó. Então, como você tá com o cérebro muito acelerado, você entende que isso impacta no teu foco atencional? Não é TDAH. E isso não é especificamente o TDAH, é uma característica também do TDAH. Mas para a gente fechar qualquer diagnóstico, existe uma quantidade de sintomas que você tem que fechar no checklist para isso ser aquele transtorno. Então, muitas vezes, quando você trata a ansiedade dessa pessoa, some o TDAH? Não some, porque o seu cérebro é diferente. Então, você começa eliminando alguns sintomas, começa a entender que essa pessoa não fecha esse diagnóstico. Então, acho que a maioria dos casos que eu recebi como TDAH e não era TDAH, era um transtorno de ansiedade, que pode ser, inclusive, o TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa vive preocupada com tudo e com todos a todo momento. Então agora chegamos na resposta da minha pergunta. De uma hora atrás. Aí eu quero emendar já outra pergunta na Diga. questão da análise comportamental, porque tem toda essa questão, então, assim, das pessoas na atualidade com muito acesso à informação, né? E às vezes esse acesso da informação é prejudicial às pessoas.
né, na grande maioria. E tu vai ali, sou TDAH ou não sou, vai pesquisa na internet, sou igual essa pessoa, então eu sou isso, né? O que isso tem prejudicado ao avanço da doença, ou da doença não, Do transtorno. do transtorno. Olha, eu acho assim. Ou não avança por conta Eu acho que do acesso à informação. Porque assim, vamos lá, eu fiz a minha autoanálise hoje o dia inteiro, estudando sobre o episódio de hoje e tal, e aí 1000 coisas acontecendo, e eu pensei assim, cara, peraí, eu tenho que fazer uma coisa por vez. Vamos se organizar, Leonardo. Não dá pra... eu tô ali fazendo assim, isso aqui é igual a outra coisa lá, já vou fazer. Já foi abrindo, já sei o que, e aí passa uma pessoa na frente, tu já fica assim, aí eu trabalho de fone. Porque, assim, se eu trabalhar sem fone, eu acho que eu, sei lá, eu vou olhar pra tudo quanto é lado. Mas sempre foi assim? Na tua infância, você lembra de você ter... Deixa eu te Não, falar eu uma me lembro quando eu informação precisei estudar muito, que era faculdade, eu Sim. tinha que estudar na noite, madrugada. Porque, tipo, eu já tinha passado todo dia, eu não tinha mais o que fazer. Sim. Não tinha coisas para serem feitas. Não tinha mais o que fazer você procrastinar. Exato. Exato. Que a procrastinação é um dos sintomas mais fortes do TDAH, né? Porque, tipo assim, de noite eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Se eu estudasse de manhã, eu ficava pensando no dia. Depois a gente conversa. Não, mas aí Vamos completar aqui. a pergunta era da questão do acesso à informação, se isso tem impactado na questão do aumento do transtorno entre as pessoas. Olha, eu acho que sim, no sentido de que as pessoas... eu vi um ponto muito positivo na pandemia, que foi se falar de saúde mental. Que eu acho que foi o momento mais catastrófico para nós da área da saúde, porque, assim, ninguém conseguia atender a quantidade de pessoas que apareciam com depressão, tentativa de suicídio, crise de ansiedade. Todo mundo saía de casa e, num primeiro momento, estava numa caixinha que você não sabia quando ia terminar. Então, a quantidade de pessoas com crise de ansiedade, depressão e tentativa de suicídio foi absurda. Só que eu acho que teve um ponto muito positivo. Eu vi muitos famosos começarem a abrir na internet os transtornos que eles tinham. E aí, eu acho que as pessoas começaram a se conectar e falaram assim, gente, então não é maluco que tem diagnóstico. São pessoas normais. Pessoas de sucesso. Sim. E aí, assim, e interessante... E a maior parte delas tem algum transtorno, né? A maior parte delas, inclusive, tem depressão. Tipo o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, vários que infelizmente, né, se mataram. Então, assim, porque a vida da rede social é uma vida, em grande parte, fake. E não é fake no sentido de que a pessoa posta uma foto feliz, ela não está feliz naquele momento. Mas é fake quando você olha o todo, porque aquilo é um recorte. A pessoa brigou em casa, a pessoa ficou chateada. E aí, quando você olha todo mundo lindo, maravilhoso, relacionamentos, aquela família doriana, você começa a olhar pro teu núcleo e tu fala assim, cara, minha vida tá muito errada. Eu brigo em casa, as pessoas não brigam, olha como elas são felizes. E as pessoas têm uma casa sempre arrumadinha. Claro que não, gente. Às vezes você tá gravando o vídeo ali, o entorno é uma bagunça, é só aquele quadradinho do vídeo tá arrumado. Então a gente começou a criar uma realidade inexistente. Só isso começou a gerar um vazio muito grande nessas pessoas. E aí quando elas olham para as pessoas que elas admiravam, que antes era só fotos lindas, e elas falam assim, eu tô com depressão. Eu tive crise de pânico. Eu tô indo ao psiquiatra. Falar isso na internet, eu acho que foi libertador para muita gente e fez as pessoas começarem a buscar mais conhecimento. A busca de conhecimento, eu acho que ela é muito favorável, tá? Claro que assim, temos bons e mais profissionais em qualquer lugar. Então, o diagnóstico diferencial, que foi o que eu falei em relação ao TDAH e um transtorno de ansiedade generalizada, tem muitos profissionais que ainda têm dificuldade de fazer, tá? Mas com o decorrer do tratamento, você começa a trabalhar uma etapa, por exemplo, chega um paciente para mim com depressão. Ele veio depressão grave. No primeiro momento, cara, não me interessa se ele é TDAH, se ele é autista, se ele... Não me interessa. Eu preciso tratar a depressão dele. É isso que é urgente agora. Quando você começa a trabalhar isso e ele começa a se reerguer, aí você começa a entender o funcionamento dele. E aí você pode começar a ver que talvez ele tenha um transtorno de déficit de atenção, talvez ele tenha um toque não tratado. E a depressão normalmente é só consequência. A ansiedade, é difícil você ver uma pessoa que não é ansiosa. Então, eu acho que o acesso à informação, ele é necessário,
Eu acho que tem ajudado a gente a ter diagnósticos cada vez mais precoces e mais acertados, mas tem pessoas que caem em profissionais que não são tão capacitados. Então, o grande dano que pode acontecer seria a pessoa estar tomando medicação errada. O outro ponto, que é um ponto que há muitos anos atrás eu vi um documentário, que eu não lembro o nome, no Netflix. Aqui no Brasil, a gente tem três medicações para TDAH que são as melhores, né? O Concerta, Vyvanse e Ritalina. Lá fora, eles usam... Nada de automedicação. Exatamente, é sobre isso. E aí, lá fora, eles têm um que chamam Adderall, que não tem aqui, tem nos Estados Unidos. Só que eles começaram com um mercado de vender isso nas escolas. Então, para fazer prova. Aí a pessoa ia para um concurso público, começava a vender, ai, me dá aí a sua receita. Então, começou um tráfico mesmo. E isso é algo que traz muito dano, porque, vamos parar para pensar. A pessoa que é diabética, ela precisa injetar insulina, porque o corpo dela não produz. Eu tenho uma desregulação química no meu cérebro. Se eu tomo um psicoestimulante, as pessoas acham assim, nossa, você vai tomar Ritalina e você vai virar, sei lá, superwoman. Não, gente, não tem nada a ver. Eu não tenho uma potencialização das minhas habilidades. Eu tenho um equilíbrio. Entende? E aí uma pessoa que não tem esse desequilíbrio e ela toma um psicoestimulante, que o cérebro tá aqui, ó, em alerta. Pode funcionar no primeiro momento. No próximo momento, ela começa a usar cada vez mais. E ela começa a viciar naquilo. E aí ela já não consegue nem prestar atenção nas coisas. Porque se vocês forem parar para analisar, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, o termo transtorno de déficit de atenção, para mim, é um termo muito errado. Porque eu não tenho déficit da minha atenção, eu tenho déficit do meu foco. Pelo contrário, eu tenho muita atenção. E é esse o meu prejuízo. Porque eu tô falando com você aqui, eu sei que ele tá sentado ali, eu não tô olhando para ele. Uhum. Eu sei que tem uma pessoa aqui, eu sei que você tá aqui. Eu tô atenta a tudo a todo momento. Eu tenho um cérebro hipervigilante. Certo? Mas isso eu não não consigo de focar. todos. Não. Tem pessoas que não. Será? Tem, Léo. Eu te apoio. Tem. Não é de todo mundo. Não, Léo. Tu falou. Mas eu achava também Eu tava vendo. Eu tava vendo um vídeo teu anterior que tu falou assim: que quando a pessoa toma o remédio, ela tá ouvindo várias sinfonias, ela acaba escutando só eu não lembro qual foi o exemplo, mas mais ou menos assim. Tá toda a banda tocando, tu foca só em um instrumento, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Aí é da pessoal mesmo. Eu fui tomar pela primeira vez o psicoestimulante, na época que foi a Ritalina. Cara, foi tipo assim: bebi água e. Aí eu falei, gente, eu sou um caso único pra ser estudado. Como uma pessoa toma Ritalina e nada acontece, me deu sono. Sono! Meu cérebro ficou alerta e eu me dei sono, então louca. Aí depois de um tempo, uma professora minha, né, que no meio dela falou assim: Gabi, tu é TDAH, né? Eu falei, olha. Tava desconfiando, mas depois dessa, no meio da pós, tô achando que talvez, né? Aí ela, porque eu sou, eu falei, high five, nos entendemos. Aí, o que eu fiz? Eu experimentei o Vyvanse, que é o outro psicoestimulante. Gente, não é pra tomar, viu? Não, isso aí é Nós estamos indicado. indicando. Só com receita, né? Sim, é com receita, e a receita é Ah, controlada. mas a receita os guri consegue, né? De alguma forma. Eu não Existe tráfico, mas assim, a receita do psicoestimulante, Não ela dá é pra, controlada. a galera que não dá pra dar Melhor corda, não, Mas muita hoje em corda. dia é só dar um Google, ela não precisa nem esconder o nome, né? Só dar um Ah, Google. é verdade. Então, assim, foi receitada pelo psiquiatra, tudo certinho. Só que eu fui descrente, porque eu tomei a Ritalina e deu sono. Por isso que eu falo assim, gente, não existe assim, qual medicação que é a melhor. É pra cada organismo, cada um responde de uma forma. Você pode ter efeito rebote, que foi o meu. Quando eu tomei Vyvanse, eu fui tipo, tá, vai funcionar, vai ser pra eu dormir. Que é uma coisa que eu não faço, é dormir. Então, vou começar a tomar Ritalina pra dormir. Boa. Aí, beleza. Uma coisa que eu faço. Não, antigamente era insônia na veia. E aí, quando eu tomei Vyvanse, foi uma sensação que eu acho que foi basicamente isso que você falou agora. Mas as pessoas não são assim? Uhum. Aí eu liguei pro psiquiatra e ele falou assim, e aí, Gabi, como é que foi contigo? Eu falei, cara, eu tô pensando uma coisa só. Isso é normal? Aí ele olhou assim, sim. Eu falei, até hoje eu não sei explicar, mas eu lembro de eu falar assim com ele, sabe a sensação que eu tô? É que limparam a minha mente e eu consigo pensar uma coisa de cada vez. Que incrível! Aí ele olhou assim pra mim. Quando tu falou isso aí, porque pensou assim, eu quero experimentar esse negócio de pensar numa coisa só. Não cabe na minha cabeça. Não. Então, mas a análise que eu acho que é mais importante de você fazer é, sua vida sempre foi assim? Ou quando você Quando falou começou de a... questão de prejudicar, acho que nunca prejudicou.
Tanto é que eu tenho 4 empresas aí, porque eu fico pensando muita coisa. Mas a parte de execução sua é boa, de planejar, saber as etapas, de organizar. Porque a ideia, ok, você pode ter 4 empresas porque você tem várias ideias. Sim. Mas e a execução? Aí é a parte que normalmente a gente... Ah, gente, porque eu não tô te Tem que incluindo. ter sócios, né? Aí você tem uma sócia Tu que é a Eu sua... tenho o Carlos. Tem o Carlos, agora a Mari. Então, assim, Então, você às vezes vai começar a ter Preciso- parcerias de alguém que é a sua função executiva, entendeu? Porque ideia a gente tem de sobra. Só que tem um problema, nesse documentário de Estados Unidos que eu vi, e eu senti um pouco isso na pele, que às vezes, quando eu tomo a medicação, eu vejo que a minha criatividade diminui. Por quê? Porque eu não tô entrando no fluxo de pensamentos. E eu faço muita analogia. A pessoa tá falando uma coisa, eu penso uma analogia, blá, blá, blá. Quando eu tomo, eu tô focando numa coisa só. sim. Então, pra mim, às vezes, normalmente eu tomo ou em home office, quando eu tô em home office, porque eu não sei, a tela do computador me cansa demais, que aí acho que tem a ver com uma disfunção sensorial, que também é típica do autismo e do TDAH. Então eu fico muito cansada, meu olho começa a arder, e eu vejo que com o remédio eu consigo ficar mais tempo. Ou quando eu vou dar uma aula de 8 horas, aí eu realmente tomo, porque aí vai ter uma hora que eu já vou começar a estar gaguejando, enrolando língua, sabe? Vai estar assim. E aí eu não tenho controle do tempo. Então, se são 8 horas, eu dou 8 horas e meia. E eu tenho que pagar o auditório mais meia hora, entendeu? Vai ter prejuízos. Não, preciso organizar minha execução. Tá, eu queria voltar para uma curiosidade agora Diga. da vida profissional, não do tanto dos transtornos. Que tu começou a empreender? Começou o quê? A empreender. Começou ali Tu parou na parte de que estava no consultório, 2 consultórios diferentes, Sim. ainda atendia na Era de Santa outras Casa. psicólogas? Isso. E aí começou a querer caminhar sozinha. Eu tô achando engraçado que foi onde eu comecei, né? Como é que você começou a ir pra Santa Casa? 1 hora depois, Gabi volta pra Santa Casa. Ah, porque eu fiquei curiosa com essa É parte. muito Eu bom esperei isso. Ela tem uma boa função executiva, olha. Ela Ela tem. traz a gente de volta pro universo. E o Léo Então. tira. A gente não Então. equilíbrio. Eu tenho vê? eu vou anotar aqui, tá na minha caixinha. Aí eu vou anotar Isso, aqui e depois a anota gente e fala. depois tu fala. Eu achei Então. que tu ia falar das aulas dela, que ela falou 8 horas de aula. Não, é porque ela vai chegar. É que se a gente voltar para a parte que ela começou, daí a gente vai chegar na hora da aula. Você vê, ela já entendeu Entendeu? o funcionamento. É pra tu chegar nas Entendeu? aulas que tu tá gravando e tudo Isso. mais. Aham. Então, assim, começa de lá, mas tu já tem um ponto final. Isso, agora eu caminhei sozinha com minhas próprias pernas. Quis. Enquanto Cada isso- um enquanto isso eu vou- onde eu posso, Enquanto gente, isso, eu vou vai anotar etapa. aqui. Né? Da parte que tu pensou assim, que tu comentou ali. Eu dava 60% de tudo que eu recebia Sim. pra alguém, eu podia fazer isso sozinha, com o meu nome, Sim. com a minha imagem. Foi exatamente na época que eu fiz a pós em análise de comportamento, que era uma pós muito cara e ainda tinha custo de hospedagem, avião. E eu ficava pensando assim, cara, eu recebo 40% do que eu trabalho. Aí eu fui fazendo os cálculos e eu falei assim, cara, se eu alugasse, sublocasse uma sala inteira, eu ainda ganharia mais do que se eu entregasse para ela esses 60%. E aí, eu botando no papel, eu falei assim, mesmo que nos primeiros meses seja mais apertado, porque eu vou ter que decorar a sala, não tem material nenhum, usar materiais dela, acho que vale a pena. Então, foi um risco, mas assim, foi um risco... Em relação à parte financeira, apesar de muito TDAH ter dificuldade, eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais controle nessa parte. A minha dificuldade é, por exemplo, assim, usar cartão de crédito, porque eu não lembro mais de passar. Então, eu só pago em débito, por exemplo. É a minha forma de funcionamento. Mas eu consegui fazer um caixa para isso. E aí foi, assim, um momento de libertação para mim, porque eu tinha o meu consultório do meu jeito. O outro consultório era um consultório mais para adulto, assim. Então, o meu consultório é mais divertido. Eu tenho minha coleção de Funko Pops, que eu sempre tenho. Cada Funko Pop é do hiperfoco de um paciente meu. Então, eu consegui fazer do meu jeito. E foi muito legal. Eu lembro que quando os primeiros pacientes, que eles acabaram me acompanhando, né? Entraram no meu consultório e falaram assim, gente, é a Gabi esse consultório. É o teu jeito. Dá pra ver a sua alegria, as cores. Então, foi um passo, assim, pra mim, muito arriscado, porque eu não tinha ninguém pra me ajudar financeiramente. Foi tudo meu mesmo. Mas eu achei que era o momento certo. Até porque eu já tava achando que não tava muito certo esse acordo com ela. E a partir dali, assim, eu continuo com o meu consultório. Nesse consultório, eu já tô há mais de 10 anos nele. Tenho hoje uma estabilidade muito boa. Hoje eu consigo até
fechar alguns horários na minha agenda. Foi o que eu fiz esse ano, né? Eu tirei um dia pra... Nossa, esse ano eu preciso botar em prática esses projetos que ficaram na gaveta há anos. Claro que tive aí um estímulo, né? Do Sim. meu digníssimo namorado. E foi muito importante pra mim, porque ele me injeta ali um entusiasmo, tipo assim, vai, cara. Às vezes acho que ele acredita mais na minha capacidade do que eu mesma. Acho que eu tenho um pouco da síndrome da impostora, que também muitos TDAHs têm, né? E não só TDAHs, mas muitas mulheres, Muitas mulheres inclusive, têm, né? Por conta da questão da sociedade. Então, por mais que eu receba muito feedback positivo, às vezes é muito difícil pra mim entender que, cara, você é boa. Às vezes eu acho que é porque você é simpática. Então, foi importante pra mim, assim, ter esse estímulo dele também. Tá tudo bem, a gente já está banado. A gente agora já é TDAH, não tô nem aí. E Estão na mesma comunidade. agora já te abracei, já era, Léo. Acabou. Só não vou te dar meu medicamento não, tá? Que é caro. Não. E a receita é minha. Então, assim, mas assim, tá funcionando bem. Eu escolhi trabalhar sozinha. Eu já fui supervisora numa clínica também, na parte do ABA, em Recife. Então, eu dava supervisão online para eles e 3 vezes ao ano. Eu passava uma semana lá e aí era assim... Chegava na clínica 8 da manhã, saía 8 da noite, supervisionando, treinando todo mundo. Que foi importante para mim, até para eu conseguir juntar dinheiro e conseguir fazer outras coisas. Mas... é uma área que eu gosto muito, eu tenho muito prazer, sabe, com meus pacientes, assim. Então, eu acho que agora é um bom momento para eu começar, talvez, eu tô pensando já, né, em lançar a minha própria marca agora. E aí, não vou dar muito spoiler agora, porque eu não sei ainda a data, mas vai ter um curso online numa das áreas que as pessoas acham que eu trabalho muito bem. E tem muitos materiais terapêuticos, já tem um tempo que eu tô querendo produzir. Então, acho que tudo isso vem acontecendo agora. Então, é isso. Mas tô com medo, porque é muita etapa. Essas aulas, conta um pouquinho mais. E a pergunta que eu tenho é assim, vai ser para psicólogos ou para pessoas, para potenciais clientes, enfim, potenciais pacientes? Então, eu tenho uma preocupação sempre em todas as aulas que eu dou de fazer uma linguagem acessível para qualquer pessoa. Por quê? Como a gente trabalha muito com eu trabalho muito com autismo, a gente tem uma preocupação muito de capacitação dos próprios pais. Porque a gente sabe, assim, lá nos Estados Unidos, o ABA, o indicado protocolo ouro deles, porque eles podem, a gente não, é 40 horas de terapia semanal. Claro, a gente tem 40 horas dentro da clínica, mas 40 horas de estimulação ABA. Então, vamos botar aí que, em média, a gente fica 20 horas por semana na escola. Mas aí, essa criança, adolescente que seja na escola, ele tem um acompanhante terapêutico, que algumas pessoas chamam de mediador escolar. Que ela é supervisionada por uma psicóloga. Eu tenho algumas ATs minhas que trabalham em escola e eu supervisiono elas. E aí a gente vai criando estratégias para treinar tanto a parte de habilidades acadêmicas, pré-acadêmicas, sociais, de atividade de vida diária, de saber organizar a lancheira, de ir ao banheiro, atividades até mais básicas também. Como aqui no Brasil a gente sabe que ninguém tem poder aquisitivo para isso, né? E aí a gente torna inacessível o atendimento, porque só pessoas muito ricas conseguiriam pagar 40 horas por semana. Algumas famílias já conseguiram liminar na justiça para que os planos sejam obrigados a pagar, porque eles não oferecem. Mas aí a gente tem um grande problema que... não vou entrar muito em detalhes aqui, porque é uma coisa aí, enfim. Mas muitos planos de saúde, percebendo que está tendo um aumento muito grande de autismo e que as liminares estão obrigando eles a pagar todo o tratamento, que não é só da psicóloga, é fono, eles agora estão dizendo que vão criar um centro de tratamento para autismo. E eu conheço, inclusive, não vou falar da onde, que são profissionais, assim, totalmente sem experiência, sem capacitação, só que para eles o custo é muito menor do que pagar o tratamento escolhido para a família pelos os profissionais que ela escolheu. Como a justiça diz, olha só, se você não tem no seu plano para oferecer, você vai ter que pagar. Então, eles estão fazendo isso para diminuir o custo, porque para eles está um rombo bilionário. Só que não quer dizer que eles vão prestar um serviço de qualidade e nem numa quantidade de horas que sejam suficientes para o caso de cada um. E a gente também entra agora... Aqui abriram um centro. Eu pensei em outra coisa também. A gente não tem, eu acredito que não, uma quantidade de profissionais capacitados suficiente para atender o tanto de pessoas que têm transtorno, né? Porque se tu pensar, que nem tu falou ali, 1 a cada 34, a gente comentou no outro dia, é uma criança para uma sala de aula. Sim. Então, é muita gente. E vou te falar, nos meus pacientes é difícil ter
normalmente tem pelo menos 2 em cada sala. Porque assim, quando o diagnóstico começou a ser falado, as mães começaram a entender que tinham que tirar os filhos de casa e incluir. A gente tem uma guerra, e assim, é uma guerra, infelizmente, muito grande com as escolas. Porque elas fazem um merchandising maravilhoso quando a mãe chega. Não, seu filho vai ser acolhido, a gente vai fazer um plano de educação individualizado. Nada disso na prática acontece. Então, assim, eu posso dizer que de tudo que eu faço de trabalho, quando eu trabalho com criança e adolescente, eu tenho 3 clientes. Eu tenho o paciente, a família e a escola. E eu trabalho com os 3 ao mesmo tempo. Então, assim, se você trabalha com 10, você trabalha com 30, na verdade. A gente sabe que é importante a orientação parental para capacitar os pais, eles conseguirem generalizar as habilidades que são aprendidas no consultório. Mas é muito importante a gente treinar também o profissional que vai acompanhar ali na escola e orientar essa escola. Só que, assim, isso é uma das grandes frustrações que eu tenho na minha área, porque quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu lembro que no Rio de Janeiro a gente tem uma caminhada do Dia do Autismo, no calçadão ali da Praia do Leblon, e aí vai todo mundo, sabe, para pedir direitos, enfim. Muita coisa foi conquistada. Só que a lei não é clara. Então, por exemplo, esse profissional da escola, que algumas pessoas chamam de acompanhante terapêutico, AT, ou mediador escolar, na própria lei ele não define quem é essa pessoa. É um acompanhante especializado. Especializado em quê? Não é regulamentada essa profissão. Então, o que acontece? Você chega numa escola e aí, antigamente, essas crianças eram acompanhadas de profissionais contratados pelo pai. Então, imagina, ele já paga todo o tratamento. Tinha que pagar matrícula, material e o mediador para estar na escola. Esses pais gastam, em média, uns 10 mil por mês. Quantos pais eu já vi que venderam carro, venderam casa para conseguir pagar o tratamento? Aí a lei conseguiu instaurar que a escola é obrigada a oferecer, se o laudo médico disser que ela tem um transtorno e que ela precisa do acompanhamento, que não são todos que precisam, mas a maioria precisa. Porque independente do nível de autismo, tem uma coisa que todos eles têm, um grande déficit na parte de habilidades sociais. E onde é o ambiente onde você é mais bombardeado de trocas sociais? Na escola. E aí, o que eles fazem? A lei falou que a gente tem que colocar, pega uma auxiliar de turma, que às vezes nem é alfabetizada, e coloca pra ficar com aquela criança. Só que ela não é capacitada. Pra ela, mas não capacita. Só que aí o que acontece? Ela vira babá da criança. E, gente, ninguém estudou nessa área pra ser babá, pra só levar a criança pra ir no banheiro fazer xixi e cocô. Ou pra uma criança que se desregulou, ela tentar ajudar a regular. Não é pra apagar incêndio, é pra treinar ela. É pra treinar habilidades para que ela tenha autonomia. Nosso objetivo é esse, que ela tenha autonomia. E aí a gente vê uma fachada de inclusão que na prática, gente, assim, eu trabalho na Barra da Tijuca lá no Rio, e eu falo isso, não tem problema nenhum de falar. Eu tenho uma escola que hoje eu vejo que é inclusiva. Inclusive, essa escola foi um paciente meu que entrou esse ano nessa escola, porque até então, se tivesse me entrevistado ano passado, eu diria que não tem uma escola lá que eu diria assim, essa eu indico. O que eles colocam? Mensalidades caras, um acompanhante escolar que muitas vezes não é daquele aluno. Eles falam assim, é um mediador volante. O que é mediador volante? Ele vai numa sala, deu problema aí. Mas é custoso também, né, pra escola. É custoso. Mas isso é algo que foi exigido pela lei e a escola também precisa se preparar. E aí, o que acontece? É errado aquela criança não ter acesso a uma educação que seja acessível a ela. Como eu botar um cadeirante numa escola que não tem uma rampa? Não é acessível para ele. Por que a pessoa autista, então, não merece essa acessibilidade? E aí, isso que você falou é importante, porque, assim, sim, tem uma mega hierarquia aqui. A gente vê um governo que pouco capacita os profissionais. Na escola pública, já tem concurso para captar ATs para preparar e entrar na escola com essas crianças, que não são capacitados. Qualquer pessoa entra, vai lá e faz. E aí, poucos são aqueles que têm algum tipo de capacitação. Aí, o que a escola... E assim, tem algumas escolas bem caras que eu lido. Você fala assim, uma escola que não tem dinheiro. Não, mensalidades absurdas. De verdade. E aí, chega num ponto de eu ter que ouvir de uma diretora e falar assim, ele falou que tem que aceitar, então eu vou colocando na sala. Você acha que eu vou ficar exigindo da professora mais trabalho? E aí, eu no meio de uma reunião, eu tenho que manter autocontrole e falar, então. Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vim aqui para lutar pelos direitos do meu paciente. Então, assim,
Se você não tem hoje uma gestão que dá conta disso, aí é uma questão da sua escola, de conseguir aumentar o quadro de funcionários e capacitar eles para darem conta. Enquanto vocês não derem conta do direito do meu paciente, eu estarei presente para lutar pelos direitos deles até que vocês coloquem em prática. O que eu me disponibilizo é para ajudar vocês nesse processo, para eu orientar, para eu falar materiais que vocês podem utilizar. Eu não vou fazer por vocês. Sim. Mas eu posso ajudar muito. Mas eles não querem, porque é trabalhoso. E aí eu entendo também o lado da escola, que tem uma professora com uma turma de 30 crianças, que ela não precisa ser autista, ela não consegue dar conta. E aí, quando ela sai de casa, da escola, ela vai para casa fazer trabalhinho, corrigir provas. E o salário dela é horrível. Então, eu entendo que também tem um burnout absurdo acontecendo nos profissionais das escolas, mas as escolas não estão se capacitando para dar conta dessas crianças. E aí fica um jogo de empurra. Ah, mas o governo não deu um curso bom pra gente. Ah, mas eu cheguei em casa cansada. Eu falei, gente, desculpa, eu tô aqui, eu preciso ajudar o meu paciente. O que vocês vão fazer, eu não tenho controle sobre a gestão da escola. E aí vira é muito complicado, assim, sabe? E assim, o autismo, infelizmente, virou um grande mercado. Então, você vê clínica. Eu recebi uma vez uma ligação. Ai, gente, se deixar, já falei, são 5 horas, melhor me cortar. Mas Fica à vontade. eu recebi uma ligação de uma clínica de São Paulo. E aí uma psicóloga me ligou lá, eu não conhecia ela, mas alguém me indicou. Ela falou assim, oi, tudo bem? Você é Gabriela Parpinelli? Aí me falaram que você trabalha bastante no Rio com autismo. Eu tenho uma família que tá indo se mudar para o Rio. E aí eu queria saber se eu poderia, então, supervisionar você. Ah, eu já não entendi, tipo, ela vai me supervisionar? Né? Aí eu supervisionar você pro caso. Aí eu, assim, né, falei, dei corda, né? Deixa eu falar. Ah, claro, como é que seria? Ela falou assim, como é que é a criança? Ela, então, eu não conheço a criança ainda, tá? Na verdade, me indicaram para eu atender, só que eu não tô com um horário. Aí, como eles estão indo pro Rio, eu falei que ia fazer contato com alguém do Rio para supervisionar online. Aí ela, mas vão ser em média 10 horas de sessão semanal. Aí eu falei, mas você não avaliou essa criança? Aí ela, não. Eu falei, e como que você chegou no resultado de que ela precisa de 10 horas de intervenção? Não entendi. Porque não é encaixar um tratamento na criança, no adolescente que seja. Desculpa falar muito criança, que eu trabalho muito com criança, mas quando a gente trabalha com ser humano, a gente está vendo uma individualidade. Então eu preciso entender quais são as necessidades dele e qual é o tempo de terapia que ele precisa para eu poder passar um protocolo para os pais. E então, depois eu fui investigar um pouco qual era a clínica, eu sabia que já estava até sendo processada na justiça. Então, assim, eles botavam para o pai assim, você me paga 20 mil por mês, seu filho vai ter o melhor tratamento. E às vezes a criança não precisava nem de metade daquilo. E não capacitava o pai. Porque eu faço para os pais dos meus pacientes, eu falo, olha só, eu atendo o seu filho, mas você tem que estar junto comigo. Porque não adianta ele se comportar lindamente, conversar comigo, porque o mundo dele é lá fora. Eu não sou ninguém na vida dele. Vai ter um dia que você não vai vir mais aqui. E aí, como é que vai ser a vida dele? Eu preciso que vocês estimulem ele fora. E é um trabalho muito cansativo para os pais. E as aulas abordam isso. Na verdade, as aulas... A cara dele, tipo, você tá falando das aulas, né? Não, tá falando das aulas, né? Tá. Sim. As aulas vão ser mais voltadas para treino de habilidades sociais, que é a área que eu mais gosto de trabalhar, e eu vejo que é a área mais deficitária dos próprios terapeutas. E eu vejo que essa preocupação dela com o entorno de todo o ecossistema de que envolve, né, a educação, tanto os pais como a escola, é a mesma dor que as gurias da Include sentem. Elas falaram a mesma coisa. E uma coisa que eu acho importante também, que eu falei pra elas e também vou falar pra ti, que da importância de vocês estarem na internet falando sobre esse assunto. Sim. Porque, por exemplo, dentro de uma escola são 30 alunos numa turma. Só tem um transtorno, qualquer ele que seja. E as outras 29 crianças e pais dessas crianças não estão cobrando da escola que ela seja uma escola realmente inclusiva, já que eles estão pagando a mensalidade assim como qualquer outro aluno. Então, se tu tivesse, né, se o profissional e os pais, a comunidade escolar, né, não estou cobrando deles, como eu falei da outra vez, eles não sabem também. Sim. Eles precisam saber disso para cobrar da escola que isso aconteça realmente de verdade. Porque é uma forma de teu filho aprender a lidar com as diferenças, que vão ser cada vez mais naturais e mais normais, assim, pra gente conviver com as pessoas no dia a dia. E também de fazer valer o investimento que tu tá fazendo. Porque normalmente a escola está cobrando a mais
porque ela se diz uma escola inclusiva. E até dividir o fardo nem da pode, prof, né? né? O fardo Não não, pode mas cobrar enfim. mais, né? Não, mas Até- eu digo assim, a minha mensalidade, uma escola cobra 1.000 a mensalidade, a outra cobra 5. Mas a minha escola tem toda uma infraestrutura, tem apoio, tem não sei o que. E não Tem tem. mesmo, é verdade. O teu filho tá cercado de tudo aquilo que eles estão dizendo que tá oferecendo. Ele tá vendo o coleguinha ser incluído nas atividades, tá vendo que ele tá evoluindo tanto quanto o teu filho. Então, acho que... Só que os pais... A maioria não tem culpa porque não está inserido dentro desse assunto, não sabe, Sim, sim. né? Então, você se posicionando nas redes sociais, contando, vindo aqui, conversando Sim. com a gente, pra gente também entender, porque foi o que a gente conversou, né? Essas crianças, esses adolescentes vão ser adultos, vão chegar no mercado de trabalho e a gente vai conviver com, né, com todas as diversidades e a gente precisa saber as diferenças, né? Que nem a gente comentou, né? De estar na fila do mercado e a pessoa tá ali meio inquieta, não saber que não, né, que ela precisa esperar Sim. e tudo mais. E a gente entendeu. Eu acompanho uma menina aqui do Sul, que ela é blogueira, assim, mas ela tem uma outra doença, não vou saber qual é que é. E ela usa um colar, aquele que... Do girassol. Isso. E aí ela disse que tava sem e entrou na fila preferencial. E as pessoas começaram a reclamar, tipo assim, porque ela é bem novinha e tudo mais. E aí eu penso, sabe, não tá estampado no rosto. Sim. E cada vez mais pessoas têm vários tipos de transtorno que vão precisar de atendimentos diferenciados. E a gente não precisa necessariamente olhar pra pessoa no mercado e olhar assim, se ela tá ali, ela tem um motivo dela. E a gente precisa agir com naturalidade Sim. diante desses... Essa semana foi aprovada, não sei se você sabe, uma lei desse cordão do girassol. É um cordão, sabe aquele cordão tipo de crachá, né? Isso. E aí tem um que é só o girassol, tem um que é girassol de um lado e do outro lado é o quebra-cabeça, que é simbolismo do autismo, né? E aí foi instaurado como... Porque esses transtornos são transtornos invisíveis. Como você falou, a pessoa não vê na cara que é autista, né? Então você tem que parar, conversar, interagir com a pessoa para você perceber. Claro, caso um pouco mais severo, você vai ter mais facilidade em entender. Mas para que eles tenham acesso aos direitos de estar sentado num lugar preferencial, tem a vaga, os shoppings, acho que daqui também, né? Já, não sei. Mas no Rio já tem vaga escrito para autista. Isso. Então, assim, isso é uma luta de mais de 10 anos, sabe? É uma coisa que está caminhando assim a passos de formiga. Sim. E aí, isso é uma coisa que me deixa muito frustrada, porque assim, hoje eu não posso dizer mais que é falta de conhecimento. Porque tem muito curso online. Tem muita palestra gratuita. Eu já dei palestra em vários congressos gratuitos. Tem muita informação. Há 10 anos atrás, concordo. Hoje em dia, não. Então, também tem que ter um esforço. Isso que você falou da pessoa, ver uma pessoa na fila e ir lá, né, tirar satisfação, né? Isso eu acho que já fala muito da nossa sociedade em geral. Eu acho que é da falta de empatia das pessoas também. E as pessoas têm uma coisa de sempre acharem que estão sendo passadas para trás. Então, eu preciso lá tirar satisfação. Peraí, por que você está na fila? E a pessoa ter que falar que ela tem um diagnóstico para justificar, sabe? Então, assim, eu acho que a pandemia fez muito isso, sabe? De dicotomizar na sociedade, principalmente as redes sociais. Então, as pessoas falam muito hashtag empatia, mas na prática não se vê essa empatia toda. É muito mais o julgamento, um olhar crítico quando uma criança se joga no chão. Eu não tô falando nem só de autista. E você imagina a dor dessa mãe, porque ela tá com vergonha de ver que todo mundo tá olhando e ainda tem que ouvir risinhos de alguém e falar: ih, essa mãe não sabe educar. É o mínimo que ela deveria fazer. Tem um estudo muito antigo que fala que as mães de autistas, ela tem um nível de estresse de um soldado da Segunda Guerra Mundial. Loucura. E a grande maioria das famílias com filhos autistas, as mães são abandonadas pelos pais. Sim. Então, imagina a sobrecarga dessa mulher e uma sociedade que ainda critica e pune ela com os olhares. Mas eu só olhei. Não, você não está só olhando. Ela sabe o que significa esse olhar. Então, eu acho que a gente conseguir conscientizar nas redes sociais, o trabalho que vocês estão fazendo também de levar a informação, é fundamental para a gente começar a quebrar algumas barreiras. A inclusão na escola, sinceramente, eu acho que o incluir ali parece que é só abrir uma porta de a lei falou que eu tenho que aceitar, então se está dentro do ambiente a inclusão, e isso não é inclusão. A gente tem que integrar eles nas atividades e não chegar no passeio de escola e mandar circular para todas as crianças e não mandar para a criança autista. Ah, mas eu acho que não vai ser bom para ele. Quem tem que achar ou não tem que achar é a família. E você tem que se preparar para ter um profissional para acompanhar ele e ponto. Ele tem direito como todos os outros. Ele não é menos do que ninguém. E vetar essas oportunidades atrapalha o desenvolvimento dele. Eu tenho um paciente meu
que inclusive ele é um dos meus pacientes modelo desse curso online, que eu mostro vários videozinhos de eu fazendo roleplay com ele. Ele é eu acho que ele é um desenho animado em formato de criança, assim. Ele é muito engraçado, até o jeito dele falar, assim. E aí o pai falou assim, ai, Gabi, não queria que ele faltasse na tua sessão essa semana, mas o passeio vai ser no mesmo horário. Eu acho que eu vou falar pra ele não ir no passeio da escola. Eu falei, pelo amor de Deus, manda ele pra esse passeio. Ele tem uma AT, que eu supervisiono, e eu falei, pra mim é muito rico que ele vá nesse passeio, porque eu vou preparar minha AT com alguma estratégia para ajudar ele a saber socializar, lidar com a tolerância à frustração, lidar com todas as questões sensoriais que desregula ele, principalmente questão auditiva, ele usa um fone abafador. Eu preciso ver quais estratégias estão dando certo, quais não estão para eu poder mudar. Eu preciso avaliar o quanto que ele já consegue sustentar mais a conversação, se ele fala só do hiperfoco dele, ou tem atenção no interesse do outro. É muito rico para mim. Então, ele tem poucas oportunidades de socialização. Quando tem essa, a gente tenta estimular o máximo possível. Então, isso é inclusão, né? Sim. Nossa, mais um episódio muito bom. Exatamente. Quer falar do teu curso, divulgar ele, ou ainda é surpresa, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Vai ter que voltar aqui outra vez pra lançar o só curso. chamar, estou aí. Eu não lancei ainda estou preparando, vou fazer agora a edição de todas as aulas. O spoiler que eu posso dar é que é na área de habilidades sociais e que vai ser aberto para profissionais, pais, para os próprios autistas, que eles têm tido mais interesse em estudar. Inclusive, hoje a gente tem terapeutas autistas, porque eles estão se capacitando. Grande parte deles descobre o diagnóstico através do filho, que a gente sabe que tem uma herança aí genética absurda, né? Então, dificilmente alguém tem um autista na família, assim como o TDAH, que a herança genética também é alta, e não tem algum parente. Então, eles têm sido especialistas na área e têm contribuído muito, até nas redes sociais. Eu aprendo muito com eles. Já mudei, inclusive, alguns tipos de intervenção comportamental que eu aprendi com os teóricos quando eu comecei a escutar de como eles se sentiam mal com algum tipo de intervenção. E eu falei, peraí, ó. Porque o teórico, ele criou uma estrutura, ele viu um resultado, mas a gente precisa humanizar isso. E aí, eu ouvindo o relato deles, eu falei, tá, isso dessa forma é aversivo. Por exemplo, contato visual. As pessoas, acho que isso está começando a mudar, mas as pessoas ainda fazem intervenção de que você tem que olhar para mim quando eu estiver falando com você. Só que não são todos os autistas que têm a dificuldade de manter contato visual, mas os que têm, quando você obriga eles a olhar para você enquanto está falando, é como se você fechasse alguns canais de comunicação e ele não está mais te ouvindo. Sim, que ele está se concentrando em Ele olhar. está se concentrando tanto a te olhar e está tão aversivo aquilo que ele já não sabe mais o que você está falando. Então, são esses tipos de condutas que, na minha época, a gente aprendeu que você tem que fazer ele olhar. Inclusive, fazer alguma dica física de segurar o rosto dele, que é extremamente intrusiva, né? Então, eu acho que é isso. A gente também... Claro, né? Isso aí... Sim, são 10 anos, tu vai estudando, vai criando novos... vai atualizando, entendendo, né? E a gente vai colocando um pouquinho também no nosso jeitinho e tal. Maravilha. Temos. Tá, não. Eu tinha anotação aqui, Diga. mas... Não, eu vou deixar essa anotação aqui para um outro momento. Para um outro momento. Então Exato. tá bom. Então, tá. Obrigada, Gabi, por ter vindo. Eu achei que ia Imagina. ser muito falar de mim, daí não. Ah, Léo, o que tem? Pode falar. Não. Aproveita, Não? não vou cobrar, não. Não vai cobrar? Não, é a questão do comportamento ali. Às vezes a gente quer quer que a pessoa faça o que a gente faz. Uhum. Né? Quando tu falou da questão da criatividade, eu pensei em mim no meu local de trabalho. Que às vezes eu cobro as pessoas que, tipo assim, como tu não pensa numa outra solução, sabe? Como que tu não... Tipo assim, isso é meio que óbvio. Uhum. E às vezes não é óbvio, né? Uhum. Então tem tudo a questão de empatia, de entender Sim. a pessoa, entender os teus transtornos, Sim. a tua forma de Seu lidar, funcionamento, né? o seu funcionamento e o funcionamento da pessoa. Exato. Né? Então é sobre isso aí que tinha anotado aqui, e é isso que eu tô refletindo aí. Na tua dificuldade de lidar com... De que as pessoas façam como eu acho que tem que ser feito. É porque como pra você, às vezes, é muito claro aquilo, né? Tipo assim, ué, mas óbvio que funciona dessa forma, gente. Ué, não fez de uma forma, você vai fazer de outra. Enquanto a pessoa tá lá assim, eu vou fazer a mesma estratégia 10 vezes. Assim, cara, não deu certo, varia, vamos pensar em outras formas. E pra você, uma obviedade, não sei como é que fala essa palavra, é muito óbvio, porque pra você, é claro, ver possibilidades. Mas Sim. nem todo mundo vai ter esse fluxo de pensamento e criatividade.
E é difícil pra mim também. Eu super te acolho em relação a isso, porque às vezes eu penso numa coisa e eu falo assim, ué, gente, por que a pessoa tá 10 horas fazendo aquilo assim? Podia fazer dessa forma. Então a capacidade, por exemplo, de uma pessoa criativa de resolução de problemas é excelente. Por isso que tem pontos positivos também, não é só negativos. Sim. Porque enquanto um vai ensinar uma forma de matemática, vai passar a vida inteira ensinando a criança a fazer aquele cálculo de uma única determinada forma, a outra pessoa já pensou em outros caminhos para chegar no mesmo resultado. E eu acho que hoje, principalmente no mundo digital, essas pessoas ganham muito espaço por isso. Porque uma coisa que me dificulta muito no mundo digital, e eu espero conseguir melhorar isso, é porque eu fico achando assim que eu só vou ser mais uma. Eu falo assim, os posts tudo igual, as pessoas falam do mesmo jeito. Eu não gosto de nada que é uma regra, que todo mundo faz igual. Eu quero fazer diferente. Todo mundo se veste de uma determinada... Eu sempre era aquela assim, tava na moda uma roupa tal. Tá na moda Barbie. Eu quero a outra. Tá na moda Barbie. A Barbie, eu já vi. Tá de Barbie. Hoje eu vi. Só porque ela tá quebrando rótulos. Porque se fosse a Barbie das antigas, eu não viria de rosa. Feito por mim. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Pode olhar para aquela câmera lá, ó. E convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais, para te acompanhar. Esperamos ver muito conteúdo, muita conscientização pra gente aprender bastante. Ainda mais o que hoje, porque tu gosta de falar, então tem que falar bastante na internet, pra gente acompanhar daqui do sul. Exatamente. Eu falei pras gurias lá da Include e, assim, falo pra ti também. Segue falando sobre, gerando conteúdo sobre, porque é importante pra todos nós, quem é e quem não é e tudo. Estou captando o conselho de vocês. Espero conseguir Estamos quebrar. encorajando cada vez mais. A minha dificuldade maior é falar com a câmera, porque eu gosto de falar com pessoas. Mas isso eu vou treinar. Mas olha e vou quanta melhorar. gente tem lá do outro lado. Tem que pensar nisso. Tem que pensar. Olha quanta gente tem lá do outro lado. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @psigabrielaparpinelli. No YouTube eu tenho um canal que tá um pouquinho parado, mas em breve pretendo voltar. Na pandemia eu fiz muitos vídeos para ajudar também os pais, né, de como que eles poderiam estimular os filhos em casa, não só sobre autismo, mas o foco acabou sendo mais autismo e treino de habilidades sociais, que é algo que a gente pode treinar com qualquer ser humano, não só autista. Então tem muitos recursos terapêuticos, eu mostro formas de utilizar. E é isso, em breve vem novidades aí de um curso online mais voltado a habilidades sociais. E a próxima vez eu venho aqui talvez falar sobre isso. Sim. Eu já vi uns vídeos lá, tem vídeos muito bons, que vale a pena assistir. Que bom, Então bom que vocês gostaram. Até aqui. Toda sexta-feira ao meio-dia tem um episódio novo do Colicast. A gente tá em todas as redes sociais, coli.digital. E para ti que quer participar do Colicast, eu tenho alguém que tu queira ver aqui com a gente. Os nossos contatos estão aqui embaixo. Conta a tua história pra gente. A gente vai, com certeza, querer te trazer aqui para conhecer a tua história empreendedora. Até a próxima sexta. Tchau. Tchau.